vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Paz do Senhor, que todos hoje, né, que possa estar vendo esse vídeo, que possa ser abençoado, né, por Deus, porque hoje aqui eu vou estar falando, tratando, né, é uma palavra muito bonita, é uma palavra assim que eu acho muito importante, que às vezes alguns tempos atrás eu não conseguia entender, mas hoje, graças a Deus, eu consigo entender, né, essa palavra, porque o que eu vivi, o que eu passei, o que Deus foi fazendo na minha vida, foi fazendo eu entender essa palavra. Então hoje eu consigo, eu não vou falar que eu vivo 100% dessa palavra, mas eu consigo viver pelo menos uns 70%, 80% dessa palavra, graças a Deus, porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem que passar por algumas coisas para a gente poder entender. Então Deus, Ele faz a gente passar por algumas coisas nas nossas vidas para a gente poder entender. Muitas vezes a gente não entende, às vezes você está passando por isso que essa palavra vai falar aqui. Para quê? Para depois futuramente você entender essa palavra. Porque não tem como você entender uma coisa sem passar por aquilo, né? Então a gente tem que passar por aquilo. Então que vocês tenham hoje um domingo abençoado, que Deus possa abençoar cada um e que vocês prestem atenção nessa palavra hoje, amém? Eu vou estar comentando versículo por versículo, tentar comentar o versículo que dizer por ele mesmo, eu vou estar apenas lendo, né? E que Deus possa falar ao coração de vocês, amém? Então eu vou estar lendo aqui em Mateus, capítulo 6, e a partir do versículo, desculpa, irmãos, a partir do versículo 25, que diz assim, o título fala, a ansiosa solicitude pela vida. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus fala que a nossa vida não é para a gente ficar ansioso com o que a gente há de comer, há de beber e há de vestir. O que ele quer falar? A nossa vida não é mais importante do que tudo isso? Do que comer, do que beber, do que a bebida, do que a comida e do que as vestes? A nossa vida vale muito mais do que isso. Então, esse versículo 25 é isso que Jesus estava querendo falar aqui. O 26 agora. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Olha o que Jesus está falando. Ele está comparando nós com as aves. Ele está falando, vocês não valem mais do que as aves? Se eu sustento as aves do céu, eu não vou sustentar vocês? Então, isso, né, que Jesus, até ele vai falar mais para frente sobre isso de novo, né? Então, ele fala para a gente observar. Então, observe. Então, a gente tem que olhar, observar. Quando eu passei por algumas coisas na minha vida, eu comecei a observar, eu observei as aves. Eu falo assim, gente, como que Deus usa as pessoas? Porque muitas vezes eu falo assim, eu vou colocar um pão ali, vou jogar um miolo de pão ali ali fora, e aí eu vi os pássaros indo ali, os pombinhos indo ali, às vezes eu jogava um pouco de arroz, né? Então eu lembrava muito dessa passagem, porque eu falava assim, olha para você ver como que Deus é tremendo. Deus, ele alimenta as aves do céu. Como que ele não vai alimentar nós, né? Ele usa as pessoas para poder, às vezes, jogar um pão, jogar um alimento ali para comer. Então, ela não vai passar fome. Então, Jesus fala, não andeis ansiosos pelo que você há de comer. Olha as aves do céu.
Elas não semeiam, ou seja, elas não plantam, não é? Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam e todos os dias elas têm o alimento. Deus sustenta elas. É tremendo, né? O 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você que fica ansioso aí com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Você pode aumentar, acrescentar um côvado na sua vida? Não, né, irmãos? Da nossa vida, só Deus, né? Pode, se Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar. A gente não pode acrescentar nada, nem um côvado na nossa vida. Amém? O 28 fala assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Esse versículo aqui eu acho que já está, né, irmão? Só de a gente ler, a gente já está entendendo, né? Já não tem muito o que ficar explicando. Está falando de novo, né? Que não andeis ansiosos com o que há de vestir, porque os lírios do campo, né? Eles, como considerai como cresce, né? Os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. O 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, olha como é tremendo, né, essa palavra que Jesus está falando aqui, que nem Salomão. Salomão, gente, era um homem riquíssimo, foi um rei, era filho de Davi, né, que herdou um patrimônio muito grande que veio de Davi, e depois ele conseguiu também muito mais aumentar o seu patrimônio. Era um homem bilionário, ele era rico demais. E nem ele se vestiu como um lírio do campo. Olha a comparação que Jesus faz. Essa palavra é tremenda, é maravilhosa. Eu amo essa palavra, eu acho muito linda essa palavra. O 30 agora, irmãos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Né? Então, Jesus também afirmando de novo, né? Se eu visto assim a erva do campo, eu não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Né? Porque a maioria das pessoas tem muita pouca fé. Nós devemos ter mais fé no Senhor. Né? O 31 agora. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Esse aqui já está falando, né, por ele mesmo, o versículo. De novo, está falando que não devemos nos inquietar, né, com essas coisas. O 32. Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar... Estou indo já para o 33, tá, irmãos? Porque o 32 já está falando também bem claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E por último, terminando o 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui o que nós podemos concluir com essa palavra é que Jesus fala que basta o dia o seu próprio mal, né? Basta as coisas que já acontecem, né, nesse mundo, nessa vida da gente. Para que a gente ainda vai ficar ansioso com o que a gente há de comer, há de beber, há de vestir, se a gente sabe que Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de nós? Então o que ele fala também aqui no 33 é que busca primeiro as coisas do reino do céu, de Deus. Procura fazer as coisas de Deus aqui nessa terra, porque isso, Deus vai te dar um galardão e você vai levar o galardão com você. Isso você vai levar com você. As coisas que você fez de bem aqui, as coisas que você praticou aqui, você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, né? Você fez a obra de Deus aqui nessa terra. Então procura as coisas de Deus primeiro, as outras coisas vai ser acrescentada. Se você procurar as coisas de Deus primeiro, Deus vai te acrescentar
o que há de comer, você pode ter certeza. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Quantas vezes eu aqui na minha casa, eu pensando assim, ai, nossa, às vezes as minhas meninas estão um pouco sem roupa, às vezes, às vezes eu passei por alguma coisa na minha vida, às vezes não de comer, graças a Deus, Deus tem sustentado, né? Mas às vezes assim, de vestir mesmo. Porque eu nunca tive esses negócios, sabe, irmãos, de ter problema assim, com coisas ganhadas. Eu ganho, eu visto, minhas meninas vestem, meu marido veste. Nós fomos acostumados assim, nós somos criados assim. Então, às vezes eu penso assim, as meninas quando vê alguém fala assim, ó, Lília, eu tenho umas roupas aqui, você não quer? Então, quer dizer, Deus cuida, não precisa preocupar não com o que há de comer, de vestir e nem de beber, porque Deus vai prover. Se você fazer primeiro a obra dele, você tem que preocupar com isso, porque quando você morrer, é a única coisa que você vai levar. É o que você fez para Deus, é o que você fez, o que você seguiu da Bíblia, né? Você não vai levar nada dessa terra, nada, você não vai levar a riqueza que você acumulou, né? Então, o que você tiver que fazer, irmãos, você trabalha, o que você tiver que fazer, você aproveita aqui as suas coisas, saiba aproveitar também, né, em Cristo, não pecando, procurar evitar pecar, né, mas aproveita, né, faça um pezinho de meia assim, guarda um pouquinho, né, mas o que você tenha vontade, faça, porque a vida é muito curta e você também não vai levar nada, né, não vai levar nada daqui. Quando você partir, você vai sem nada. Assim como você chegou ao mundo sem nada, você, ao nascer, né, você vai morrer e não vai levar nada. Então, e também não andeis ansiosos, porque a ansiedade só vai te prejudicar, vai prejudicar a tua saúde, né? Você vai ficar enfermo e não vai adiantar nada. Porque o que tiver que te acontecer, vai te acontecer. Se tiver que te vir uma aprovação, Deus vai provar. Mas na hora certa, Ele vai usar uma pessoa para providenciar o que você há de comer, há de vestir. Então você aí, que nesse domingo, às vezes não tem nenhum alimento para comer. Ou às vezes pode ter um arroz, um feijão, mas não tem uma mistura, não tem uma carne, e fica aí perguntando, ai Deus, fica questionando. Saiba que Deus cuida de você. Se hoje você não tem a carne, coma o arroz com feijão. É um alimento, Deus proveu isso aí para você. Não murmure, não reclame, porque na hora certa, Deus vai usar pessoas. Deus vai te dar condições, Deus vai providenciar às vezes um serviço, porque às vezes você se encontra desempregado, mas Deus nunca desampara os seus. Amém? Que essa palavra possa ter falado fortemente ao seu coração. E às vezes, irmãos, eu tenho algumas dificuldades, né? Às vezes eu sou professora, né? Quem me conhece, eu sou professora de ciências, de biologia, ministro muito bem as minhas aulas, graças a Deus, porque foi um dom que Deus me deu desde pequeno. Mas com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu tenho uma seriedade tão grande para falando as coisas certas da Bíblia, que às vezes eu engasgo um pouquinho, vocês veem aí nos vídeos, né? Mas eu acho que importa o que Deus quer falar, né? E o que Deus está usando a minha boca para poder estar falando, o que a Bíblia diz, e mesmo eu tendo algumas dificuldades, eu creio que Deus falou com você. Amém? Só quero pedir desculpa porque às vezes a gente erra alguma leitura, porque às vezes eu fico um pouco nervosa. Mesmo eu sendo professora, eu ainda tenho um pouco de dificuldade às vezes para estar relatando a Bíblia. Mas isso aí Deus vai nos dando capacidade com o tempo, né? As coisas não é assim de uma hora para outra. O importante é que eu já criei a coragem de estar criando esse canal para Deus estar falando ao coração de vocês. Amém? Deus abençoe e que vocês tenham um ótimo domingo.